Esta semana Pedro Mexia sente-se plebeu. Ricardo Araújo Pereira declara-se em busca por causa das buscas à casa de 3 ex-governantes e João Miguel Tavares confessa-se mal executado. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos e bem-vindas todas as fundações que escaparam, a do PSD Madeira incluída. Vamos falar mais adiante dos cortes nas fundações, decididos esta semana pelo Governo. Neste Conselho de Ministros não há blackout. Antes, porém, os jograis da sombra. Daqui fomos cortando muitos dias entre tormentas tristes e bonanças. No largo mar, fazendo novas vias, só conduzidos de árduas esperanças. O mar, um tempo, andamos em porfias, que como tudo nele são mudanças. Corrente nele achámos tão possante, que passar não deixava por diante. Bravo. Foi a nossa muito pequena homenagem ao Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Jograis da Sombra. O Primeiro-Ministro que declamou esta semana esta estrofe dos Lusíadas, embora o Ricardo Araújo Pereira tivesse preferido, tanto quanto sei, outro verso camoniano. É sabido que eu dos Lusíadas retive sobretudo aquele verso que diz sobre Vênus andando as lácteas tetas lhe tremiam. Mas, Agora enfim, vamos repetir isto todas as semanas, não é? Pode tudo ser, correr bem, sim. pode haver bem. sempre um momento camoniano no Governo Sombra. Acho que se calhar se Nunca ninguém justificava. se safa a ler poesia na política. Lembra-se do Cherno, do poema do Sigamos o Cherno. A poesia não é A bom poesia auxílio não, para a é um política, mau de bordão facto. para os políticos. Mas eu queria só acrescentar uma coisa, porque depois de versos de Camões houve hermenêutica camoniana, não é? É sempre a sequência normal. Eles primeiro fazem poesia e depois desconstroem a poesia. E Pedro Passos Coelho disse, e passo a citar, e serão ventos mais favoráveis quanto mais firmes, quanto mais hasteadas, quanto mais resistentes forem as nossas velas. Ora, Isso não é Camões, isso é Passos Coelho. Isso é Passos Coelho. E nota-se bem, ligeiramente, o estilo é ligeiramente diferente. É diferente, mas Mas uma ele quer as coisa... velas hasteadas. Exatamente, uma e coisa firmes. é Pedro Passos Coelho ir-nos ao bolso, outra coisa é querer a minha vela firme, hasteada... Menos tinha o pior. Também eu O tentei. paralelismo A minha- verbal. a Um minha- arrepio. um arrepio na espinha. A minha vela firme, hasteada e resistente é que já é ir longe demais. Esta estrofe que o Primeiro-Ministro escolheu não augura nada de bom, não é? Porque, no fundo, o que ele nos está a dizer é que corrente nele achámos tão possante que passar não deixava mais adiante. Quer dizer, o caminho está barrado. Trata-se daquilo que Camões chamava as forças de bloqueio. Uma expressão conhecida dos camonianos. Mas isso tudo vem também naquela sequência daquela, se calhar vamos falar disso mais à frente, mas daquela confissão de que... Já o Primeiro-Ministro não anunciou ao país, oficialmente, que desistiu da TSU, mas já fez birra. E das grandes. Já fez birra. Não sei se isso... Voltamos a Acho isso. que voltamos a isso mais Voltamos adiante. a isso Vamos mais distribuir adiante. as pastas ministeriais. Desta vez, o Ricardo Araújo Pereira quer ficar com o cargo de Ministro das Fábulas. Exato. É para ver quem lhe venha a chamar Ministro Fabuloso. Não que eu não governo para as sondagens. Até porque não preciso disso. Esqueçam as eleições. Sim, exatamente, que se lixem as eleições. Se lixem as eleições, é essa a expressão, exato. Suponho que há uma discreta homenagem aí. Sim, em Ministro das Fábulas há uma homenagem ao Ministro da Administração Interna, que esta semana proferiu aquela frase. A frase: Portugal não pode sim. ser um país de muitas cigarras e de poucas formigas. Aí está. E a minha primeira reação foi alinhar com o coro de toda a gente, que foi dizer mais um insulto aos portugueses, agora somos preguiçosos, depois de termos sido pessoas que vivem acima das suas possibilidades, depois devíamos emigrar, depois de, enfim, Temos piegas. de sermos piegas. Mas depois tive o meu momento de Vasco Polido Valente. O momento de Vasco Polido Valente consiste no seguinte: é aquele momento que há em todas as crónicas de Vasco Polido Valente em que ele descreve uma determinada situação e depois diz o que ninguém percebeu foi... E depois explica o que é que ninguém percebeu, a não ser ele. E o que ninguém percebeu nisto da fábula foi que aquilo era uma crítica violentíssima a Pedro Passos Coelho. Porque eu fui reler a fábula, fiz um exercício de close reading da fábula e o que era a cigarra, no fundo? A cigarra quer pedir à formiga que lhe dê um pouco do fruto do seu trabalho. Já escrevi isto em sede própria. E, portanto, a cigarra o que quer é ficar com um pouco do fruto do trabalho da formiga e quer cantar.
Ora, Passos Coelho anunciou que queria ficar com um pouco do fruto do trabalho dos portugueses e depois foi cantar com Paulo Carvalho. Sem tirar nem pôr. Uma leitura marxista de Esopo. Vês? Mais valia. Por acaso, essa é uma questão. O Esopo. bom. Há leitura política no facto de o primeiro-ministro, do ministro da Administração Interna ter ido buscar um grego Sim. para falar está. dos portugueses de hoje? Um grego que depois, enfim, foi reinventado por La Fontaine. Eu queria destacar duas leituras políticas disto. A primeira é como Ângelo Correia, que elenca sempre 17 linhas de raciocínio que vai explanar. Tens que fazer nos É dedos. contar os Tens que dedos. cantar nos dedos. Primeira. Esqueci-me da primeira. Vamos à segunda, que é melhor. Não, há, de facto, uma leitura política sobre... eu espero que nós estejamos a... Eu não tenho nada contra aprendermos com a Grécia Antiga, com Esopo e a Grécia Antiga. Eu preferia que aprendêssemos um pouco com a Grécia Contemporânea. Porque... e acho que estamos a aprender. Porque eles não estão a cumprir o programa da Troika e depois têm a economia em frangalhos, têm desemprego galopante e têm milhares de pessoas a manifestar-se na rua. Nós estamos a cumprir tudo escrupulosamente e, felizmente, não temos nada disso. E, portanto, a lição está a ser aprendida. A segunda, não. Ainda são 17, não é? 17. Ui, A vamos segunda ficar aqui é- a tarde toda, a noite toda. É que há... Não, eu vou ser rápido, vou ser extremamente breve. Há uma contrafábula, não sei se conhecem, é uma contrafábula divertida, que é a sequela daquela fábula da cigarra e da formiga, que é mais tarde encontram-se e a formiga pergunta, então, cigarra, o que é que tens feito? Não, aliás, a cigarra pergunta, então, formiga, o que é que tens feito? E ela diz, o costume, trabalho, o verão todo, para amealhar e depois no inverno vivo, pobremente, a comer aquilo que amealhei. E tu? E a cigarra diz, eu continuo a cantar. E fechei um contrato com o Olympia, vivo em Paris, tenho uma mansão e tenho 2 iates. E a formiga diz-lhe, olha, então... em Paris, se vires o La Fontaine, dá-lhe um pontapé no rabo. E essa é uma questão rabo? interessante. Não disse rabo, mas na TV 24 dizemos rabo. É uma questão interessante porquê? Porque a cigarra que esteve sentada precisamente na cadeira que agora é ocupada por Pedro Passos Coelho, está a viver uma vida de sonho em Paris. E, portanto, La Fontaine precisa, de facto, de levar um pontapé no rabo. Pá, isso foi muito arrebuscado. Não foi assim tanto? Não, és incrível. foi assim És tanto. incrível. Essa da cigarra a viver a vida. Pois é verdade, e estuda filosofia. Exatamente. Mas queremos apostar que daqui a uns anos vamos encontrar Passos Coelho e ele vai estar a viver muito melhor do que nós. É provável. Bom, Pedro Mexia sente-se mais no papel de cigarro ou no papel de formiga? Houve uma vez uma pessoa que me quis insultar, acontece às vezes, só que tratava-se de um liberal, e então tentou arranjar o pior insulto que conseguiu imaginar e disse-me trata-se de uma pessoa que não contribui para o PIB. E eu achei realmente, porque ela dizia, escreve poemas, crónicas, programas como este, realmente o país fica na mesma. Portanto, eu É claramente... matéria não transacionável. Claramente sinto-me uma cigarra pela minha falta de contribuição para o produto interno bruto. O Ministro da Administração Interna veio depois dizer que tinha sido mal entendido, mal percebido, claro. e que havia, nas palavras dele, uma intenção de homenagear os trabalhadores Exato. portugueses. Pareceu-lhe credível a explicação do Ministro? Não, mas também pode ser má vontade minha, porque hoje em dia já tenho dificuldade em acreditar naquilo que os ministros Se me até dizem. o João Miguel Tavares tem má vontade, É verdade, isto vai é por mau verdade. caminho. A minha vida mudou neste verão. Agora, eu... É só para dizer isto publicamente. Mas sabemos o que eu fizeste quero no verão alertar o passado. seguinte. O que é que Miguel Macedo fez? Miguel Macedo fez uma coisa tipicamente nacional. Ou seja, primeiro mandou uma boca. E depois quando lhe Era a vieram brincar. perguntar mas concretize lá isso. Não era bem isso que eu queria dizer. Ou seja, atirou para canto. E, portanto, mais uma vez... Miguel Macedo fez o papel de quê? De formiga? Não, de cigarra. Ele não trabalhou, limitou-se a mandar bocas. E, portanto, o que eu proponho é que Miguel Macedo chegue à sua casa, agarre numa lata de dundu e se fumiga a si próprio, porque ele manifesta. Esta é uma coisa que nunca ninguém tinha mandado um político fazer. Olha, vai-te fumigar. Vai-te fumigar. Portanto, Miguel Macedo Pode ser vai-te fumigar, porque ele foi uma próxima cigarra. manifestação, um cartaz. Vão-se fumigar. Quero lembrar que foi também o ministro que teve a reação mais interessante em termos de solidariedade governamental à questão do curso de Miguel Relvas. Quando perguntaram, parece que o Miguel Relvas não deu o curso dele, ele disse, eu tirei o meu. Foi uma fraternidade governamental. O Ricardo Araújo Pereira a estrear a pasta de Ministro das Fábulas e temos também esta semana uma outra estreia. O Pedro Mexia quer ser Ministro Mister. Ministro Mister, se calhar devia ter vindo em fato de treino, Pedro Mexia. Sim, é o meu sonho ir à televisão de fato de treino. Eu, aliás, Íamos fazer um programa um dia Eu propus destes isso e em fato vocês de não treino. eu, aliás há muito tempo que gostava que o regime castrista acabasse, já vão ver a ligação, mas eu acho que acabou quando Fidel teve que aparecer de fato de treino na televisão. Acho que depois disso, cair da cadeira é peanuts. E Ministro Mister é uma invenção sua ou é outro daqueles casos em que vamos ter de pagar direitos de autor? Não, direitos de autor não sei, mas infelizmente não vamos ter que pagar porque muita gente utiliza, demasiada gente utiliza, e ainda agora o João Miguel
disse chutar para canto. Chutar para canto. Mas apesar de tudo, João Miguel não é Presidente da Comissão Obrigado. Europeia. Europeia. Mas é só por falta de oportunidades. E Lá chegará. a linguagem futebolística para falar de política, e sobretudo por um alto dirigente europeu, ou baixo dirigente europeu, não sei, um dirigente europeu, para falar da política europeia. E ainda por cima foi para dar cor local, porque o Durão Barroso estava a falar para Brasileiros. jornalistas Jornalistas brasileiros. e fez umas declarações, não sei Sim, se tu tens tenho aqui. o texto. Quando me perguntam acerca da crise do euro, eu digo que já passámos a primeira parte. Estamos na segunda parte do jogo e, contrariamente ao que previam os apostadores, não perdemos nenhum jogador, ninguém foi expulso, não perdemos. O que eu peço aos jogadores europeus, continua, ao time da Europa, lá está, a cor local brasileira, é que não perca agora a concentração, que nos mantenhamos todos nesta linha para marcar alguns golos, para não precisar do prolongamento. Isto, Durão Barroso aos jornalistas Pois, isto é o que, brasileiros. como quem conhece este programa sabe, é aquilo que eu chamo o momento Max Weber, que é um momento de análise política Profunda e substancial. subtil e densa. E por isso é que eu me sinto mister, e não mister. Houve um momento muito bom numas presidenciais há uns anos, em que o candidato da UDP era Carlos Marques. Aliás, Meu homónimo. era tempo de haver um candidato marxista chamado Carlos Marques. E Carlos Marques, num debate com Mário Soares, disse... queria dizer mister e disse mister. E Mário Soares disse mister, assim, como quem diz. Toma, embrulha. Foi foi um dos momentos mais humilhantes da televisão portuguesa. Mas eu gosto da expressão mister, que é a expressão que os jogadores chamam aos treinadores. E é um treinador... Nem é um treinador de bancada, quer dizer, é mesmo a possibilidade de, num momento como este, um líder europeu, ou até Durão Barroso, fazer metáforas futebolísticas deixa-nos completamente confiantes na lucidez e na grandeza do desígnio europeu. Do desígnio europeu, exatamente. Há aqui qualquer coisa de clichêzinho no facto de ter usado o futebol para uma plateia de jornalistas brasileiros. Uma plateia é, se calhar, um exagero. Mas eu, como adepto das análises Max Weberianas, não é? Também eu acho que é má vontade da parte do Pedro. Quer dizer, uma pessoa se já falar à imprensa chinesa, vai fazer comparação com arroz? Podemos experimentar, arroz chachau, os ovos contra as ervilhas, uma coisa assim. Não, mas a gente não pode estar sempre a dizer que aqueles burocratas de Bruxelas, aquela linguagem, e depois, quando se tenta dar algum colorido de linguagem, lá estamos nós aqui a bater em Durão Barroso. Parece-me injusto. Agora, o meu problema aqui é que ele parece um bocadinho como Sapinto, que, se bem se recordam, depois de ter perdido em casa com o Rio Ave, veio dizer: o Sporting está forte, está muito forte. E, portanto, Durão Barroso soa um pouco a Sapinto, com a desvantagem. Eu acho que os adeptos não gostam tanto dele. Mas Sapinto, no passado, já teve atos que honraram a pátria, e Durão Barroso... É verdade. Portanto, É verdade. Os bananos? Não vamos especificar, vamos deixar isto a pairar. Mas sim, foram os bananos em Artur Jorge. Pode-se dizer que, assim como há treinadores de bancada, que Durão Barroso é uma espécie de governante de bancada? Sim, acho que é possível que sim, até porque o treinador de bancada não treina, não é? E Durão Barroso também não governa, digamos. E, portanto, o que eu queria saudar era o facto do contrário ser impossível. Era de não haver um único profissional de futebol que importe o jargão da política para a bola. É sempre o contrário que acontece. É engraçado, Jorge Jesus. Sim, Jorge Jesus nunca diz: bom, neste campeonato vamos da inconstitucionalidade. tentar... Sim, não, ou dizer: vamos tentar domingo a domingo tentar reunir o apoio das conselheiras para depois chegar à liderança. Ninguém no futebol toda a gente tem repugnância justa. Mas há em tantas usar o palavras jargão da futebolísticas ótimas e essas não são, por exemplo, chicotada psicológica, é claramente a minha palavra favorita, não se usa na política. Mas atenção, eu sinto que me faltam conhecimentos de futebol para compreender o pensamento político de Durão Barroso. Mas, assim, à partida parece-me que está tudo mal. O facto de ele diz que o jogo está na segunda parte. Ora, eu ainda não senti o intervalo, não senti nada. Diz que não perdemos. Quer dizer, tirando o 13º mês e as férias, já perdemos qualquer coisa. E diz que ninguém foi expulso, diz ele, acho eu, não é? Sim, não é por falta de vontade. Já nos disseram para irmos embora e mesmo a Grécia está quase... Está à beira do vermelho direto. Mesmo como futebol é má análise. Sim, não percebo. Pronto, já sabemos para que serve um ministro mister, o Pedro Mexia, esta semana, e vamos ter o João Miguel Tavares como ministro do cerco. É verdade. Por se sentir cercado, por se sentir a cercar.
Infelizmente eu começo-me a sentir já das duas maneiras, não é? Eu tanto me sinto cercado como começo a ter vontade de cercar. Isto é por causa dos acontecimentos violentos em Madrid. É verdade. Esta semana. É por isso. Eu não tenho grande... Pancadaria da Grossa, Pancadaria da 60 e tal Grossa, feridos. Exatamente. Eu não tenho grande apreço por pessoas a lançarem coquetéis Molotov e petardos na direção da polícia. Mas, infelizmente, de certa maneira, aquilo foi a tradução violenta em Espanha, porque aquilo tem uma sociedade civil de sangue mais quente do que a nossa, daquela senhora que gritava aos ouvidos de Catarina Martins, como nós discutimos aqui a semana passada, gatunos, gatunos, isto é tudo igual. E é isso. Ou seja, faltava este pequeno momento. Eu faço voz em todo lado. E isto, basicamente, traduz-se no quê? Traduz-se numa crise de representação genuína, ou seja... não é querer correr com Pedro Passos Coelho para meter lá António José Seguro, Deus nos salva a todos, mas é nem Pedro Passos Coelho, nem António José Seguro, nem o PCP, nem o Bloco, nem coisa nenhuma. E isto, de facto, é assustador. É assustador, não é? Porque quando se chega a este ponto e as pessoas têm aquela sensação de que a única diferença entre o gangster dos anos 20 de Miami e o capitalista moderno é que o gangster usava metralhadoras Thompson e o capitalista utiliza escritórios de advogados. E quando isto chega realmente ao coração do povo, tudo o que aí vem não vai ser bonito de ver. Parece que em Madrid nem os polícias se deixam beijar, nem os manifestantes têm muita propensão para beijar polícias. Sim, eu assisti na TV com alguma perplexidade às manifestações. Não se vê um carinho, não se vê um afago, não se vê uma troca de olhares entre polícia e manifestante, e havia oportunidade para isso, porque às vezes aparece gente deitada, mas não há ninguém que tenha o bom senso de ir fazer uma conchinha. O que é que os espanhóis perdem por não terem... Disseste uma conchinha? Não sei se reparaste. Houve nudez gratuita, eu vi. Uma senhora parecida com a Liv Tyler que se despiu Seios desnudos. e que meditou. Olha, Sim. lácteas. É nisso. E eram lácteas. Eram lácteas. Por acaso eu vi, eram lácteas. Eram bem lácteas. Mas... O que é que os espanhóis perdem por não terem uma Adriana Xavier e um polícia Sérgio? Eu não sei se não perderam mais do que uma boa fotografia. Vamos mesmo falar da Adriana Xavier. Eu quero falar Não, só porque... Eu quero falar por causa Atenção, um Pedro ícone. Mexia tem alguma coisa inteligente para dizer sobre a Adriana Xavier? Não é. É uma coisa melancólica, porque a Adriana Xavier passou de ícone da manifestação, entrevistada e fotografada na revista VIP. Para quem não se lembra, Adriana Xavier foi aquela rapariga ruiva que deu um terno abraço a um polícia em frente à delegação do FMI na manifestação e eu vou em concordar, Lisboa. por uma vez vou concordar com o Ricardo. Espera. Eu ia discordar do que disseste. É que quando eu vi esse momento... Sim. Da rapariga jovem a abraçar o polícia de choque, eu sentei-me no sofá com mais conforto e espero que isto pode ser das melhores manifestações de sempre. Ele estava com vontade disso. Mas como assim? Como tudo Estavas em no Portugal. sofá? Estavas no sofá? Tava. Não, quero Como tudo em Portugal, Sempre te as coisas imaginei ficam ali no sempre meio a do meio. povo. Ficam a meio. Não, mas Portanto, ela... O Ricardo é... Como é que é? Sempre ao lado do povo, nunca no meio do povo. Exato. Eu acho que há que manter essa... Não, porque ela... Eu acho que isso não é para divulgar publicamente. Ele não é teu amigo, estás a ver? Ele não é teu Eu que amigo. inventei agora. Eu ia dizer que vou concordar com o Ricardo, porque Quem me disse isso foi um militante da UDP, eu já contei isso. É sempre no meio do povo, mas nunca no meio dele. Eu vou concordar com o Ricardo, porque o Ricardo já várias vezes aqui demonstrou a hostilidade a manifestações apartidárias. E a força das manifestações apartidárias e a sua fraqueza são iguais, ou seja, é grande. A força é porque é maior e porque chega a mais gente e porque há pessoas que nunca lá foram e, portanto, se pode dizer que não está regimentado ao serviço de uma facção, mas que é o sentimento geral da população. Mas também lá estão pessoas Que querem chegar ao coração dos outros. e que como a Adriana Xavier, não tenho nada contra a menina, dias depois é entrevistada na revista VIP, com fotografias à beira da piscina. E pronto, é aquela história que eu contei no programa anterior, daquela manifestante que estava a protestar no Occupy Wall Street e houve alguém de uma corretora que desceu e lhe ofereceu um emprego e ela aceitou e foi trabalhar para a corretora. Mas atenção, e mais... É por isso que o capitalismo ainda cá anda. Mais do que isso, eu acho que aquele momento, numa manifestação em que se protestava contra, por exemplo, certos privilégios, aquele momento indica ali uma situação de privilégio clara, porque se não fosse uma jovem manifestante com olhos de corça, mas sim um manifestante de meia-idade, eu duvido que tivesse havido... Temos lirismo à mesa não do... teria havido aquele desta terno reunião. abraço. Tenho muitas dúvidas que ele tivesse sequer... Tu estás a insinuar que há desigualdades que são naturais? Estou sim. É lá. Isto é um momento de grave crise para o marxismo português. Bom, ainda vamos continuar a falar de polícias, porque daqui um bocadinho o Pedro Mexia quer também voltar ao tema por outras razões. Temos o João Miguel Tavares como Ministro do Cerco. Daqui a pouco falaremos
do corte nas fundações. O Pedro Mexia declara-se plebeu e cá voltamos à polícia por outras razões. Lá se vai a sua reputação de elitista, Pedro Mexia, ao vir aqui declarar-se plebeu? Não, porque o elitismo e o classismo não tem nada a ver. Felizmente há elitistas em todas as classes. Não passa por aí. Tem a ver E com sente-se plebeu como um polícia inglês? como um polícia inglês. Porque é que aconteceu esta coisa Plebeu como um Bob? muito... Perdão? Como disse... Lembra-se essa rubrica no acontece. Como disse... sim, porque aconteceu. A Inglaterra tem a particularidade de ser uma sociedade onde a questão das classes sociais faz parte do vocabulário comum, é uma obsessão no cinema, na literatura, etc. Enquanto nós vemos em sociedades onde isso, tirando as pessoas muito politizadas, a diferença social e a luta de classes, se quiserem, é sempre muito reprimida, e sempre que se fala em classes, as pessoas ficam assim um bocadinho constrangidas. E o que foi engraçado é que aconteceu nesta semana em Inglaterra, que foi o líder da bancada conservadora, do Partido Conservador, Andrew Mitchell. que queria entrar de bicicleta em Downing Street, na residência do Primeiro-Ministro. Não sei se era na residência, mas enfim... Queria passar à frente. Queria passar. Queria passar a pedalar e mandar-o desmontar. Exatamente. E a polícia que estava enfim, a cumprir o seu papel não o deixou passar como ele queria, etc. E ele terá chamado... ter-se dirigido a um dos polícias e disse: é melhor aprender qual é o seu lugar, você não manda neste governo, com outras palavras, com outro adjetivo, seu plebeu, you fucking... não, vou dizer em inglês, pronto, não vale a pena dar aqui a patinar. You fucking pleb. Portanto, seu plebeu de... e claro, houve um grande escândalo, não só por parte dos sindicatos da polícia, do Partido Trabalhista, mas até de alguns conservadores, porque foi um insulto classista. Nós raramente ouvimos um insulto classista. É uma daquelas coisas que as pessoas reprimem o mais possível. Pobretanas As pessoas reprimem o mais possível insultos classistas. E este governo inglês tem fama e proveito de ser especialmente classista na origem social dos seus membros. E há o facto de ser também um insulto dirigido a um polícia, aliás. E ainda por cima, e há esse facto, a um agente de autoridade que, enfim, a autoridade seria supostamente... E o fucking plebs em português acho que se diz ao seu guarda desapareça, não é? Exatamente, foi um caso claro do nosso passado político em a tradução é capaz de ser mais ou menos essa. Nossa, digamos que o objetivo parece ser o mesmo, mas uma vez que a portuguesa trata a polícia por senhor, acho que é difícil equipará-lo. Sim, mas, bom, não vamos por aí. Mas eu queria só... ia falar noutro assunto. Queria só também chamar essa atenção para isso pelo seguinte, porque tem a ver com estes temas que nós temos falado e que vamos falar, que é a questão da rua e do povo. Porque eu lembro-me de ligar este tema por causa de um artigo do Pedro Adão e Silva no Expresso, em que ele falava do Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro, e dizia que Pedro Passos Coelho foi à procura da rua e agora está a pagar o preço. E está a falar foi para a Manta Rota. Está a criar... Está a falar da narrativa, que diz agora, que o Primeiro-Ministro criou de ir a uma praia, de deixar filmar na praia, desde o tempo da campanha de falar de Massamá, do Facebook, de assinar o Pedro, de ir cantar o Paulo de Carvalho no dia em que anunciou as medidas de austeridade, etc. E o reverso da medalha da distância, do snobismo e da arrogância é esta falsa familiaridade. Sim, mas isso também não o prejudicou. Depois, não é isso que o prejudica. Prejudicou porque as pessoas percebem que isso é falso. O que o prejudica é o moralismo, como nós falamos. O Facebook não o prejudica? Depois de anunciadas medidas, assinar como Pedro, como cidadão e como pai? Isso, assim, entre uma franja urbana muito intelectualoide que frequenta blogs. Acho que o povo está-se nas tintas para ele, assim, não Pedro no Facebook, não... Toda a gente que lê blogs sabe que são frequentados por intelectualoides. Não acho que isso o prejudique minimamente. O que o prejudica é de desrespeitar a autoridade em Portugal e em Inglaterra, Ricardo Araújo Pereira. Não sei, eu acho que é possível que seja igual. Eu creio que acho que ele queria passar de bicicleta, não é? Num sítio, e os polícias disseram: você não pode passar aqui. Portanto, é o clássico, esta casa tem regras. E ele insiste para passar e chama a polícia "you fucking pleb". A resposta do polícia tem de ser: I am a fucking pleb, but you are fucking plebs. É o momento British Council deste é um jogo de palavras
sobre aquilo que o governo conservador está a fazer. Plebe. Não sei se... Vamos ter Sim, legendas na próxima Foi emissão. um momento follow me. Follow me. Where is the post office? You are a fucking pleb. Está explicado o plebeísmo do Pedro Mexia. Ficamos por aqui. Isto em que é para- Cascais resultou imenso. Há muita gente a rir-se neste momento na comunidade anglófona. Agora o João Miguel Tavares declara-se mal executado e espiralado. Exatamente. Isto é como as lojas de fotocópias, E também Mal ligeiro, executado e espiralado. como na loja das fotocópias, e também um bocadinho tremido, não é? Tremido. Como a execução orçamental, digamos assim. Isso é por causa dos números que se conheceram Sim. esta semana, Não há nada de que novo. não são famosos. Não há nada, Digamos assim. não há nada de novo na execução orçamental, senão mostrar que, não vale a pena estar a aumentar os impostos desta maneira, porque depois cada vez recebem menos impostos e tudo isso. Eu, durante muito tempo, compreendi isso, não é? E, de certa maneira, continuo a compreender. Ou seja, eu percebo que o Estado tenha que vir ao bolso de todos nós. Agora, há realmente outra parte, que é o Estado baixar a barriga, que Pedro Passos Coelho se comprometeu a fazer e que tarda brutalmente. Ou seja, a maneira com que o PSD e o Governo têm apresentado que estes números até podem ser positivos é dentro daquela teoria de que, de repente, o setor privado ajustou-se a uma velocidade louca, muito mais rápida do que aquilo que nós pensávamos, e, portanto, o que fez com que cada vez haja menos impostos para cobrar e as pessoas estão a reter mais dinheiro, não é? Estão a poupar mais e, portanto, sai muito capital da economia. Aliás, houve alguém Mas a parte que me surpreende é que há pessoas surpreendidas com isso. Não, essa... Porque há aquela dimensão... Atenção, Mas isso não é negativo necessariamente. Vem daquela dimensão de maldade do povo português, que é, uma vez que não tem dinheiro, não o gasta. Não é isso. Não é isso. Não. É mais subtil do que isso. Há muitos portugueses que têm dinheiro, mas mesmo assim optam por não o gastar porque estão com medo. Tens uma lista com nomes e moradas. Tenho como nomes. Pedro Passos Coelho usou esse argumento, aliás, na entrevista à RTP. E houve alguém que escreveu com imensa graça que, olha, agora o Primeiro-Ministro está-nos a acusar de vivermos abaixo das nossas possibilidades. E que tem piada e até poderia ser algo positivo se, do lado do Governo, houvesse realmente aquilo que se chama uma reforma do país. Porque senão estamos nesta situação e, ao fim de um ano, começa a não haver muita paciência para ela. Te parece que o Governo é como um ciclista, aquele chefe de fila da equipa de ciclismo que pede a uns para ir à frente, pedalar, para ver se chega mais depressa à montanha e depois, de repente, quando olha, estão os que puxaram estão lá em cima e ele continua cá em baixo. E, portanto, ele, em vez de se esforçar para chegar ao pé dos outros, ainda diz aos outros, não venham cá abaixo para me ajudar mais um muitas bocadinho. bicicletas este Muito, programa. muito. O diretor adjunto do Expresso, Nicolau Santos, dizia há um ano, quando foi apresentado o outro orçamento, se isto resultar, deem o Nobel ao Gaspar. Acho que ele não disse a rimar, mas saiu-me assim. Começámos com Camões e vamos continuar. Saiu-me assim. Mas não foi em decassílabo. Já é a altura da Academia Sueca não se preocupar com o assunto, não é? Eu acho que a comissão, se veio uma comissão do Nobel da Economia, pode ir embora. Fica só a do Nobel da Literatura por causa do diretor do Sol, mas a da Economia acho que pode arrumar a mala e sair. Se o arquiteto Saraiva se considerou digno do Nobel, ele diz por que não? Sim. Por que não Gaspar? Sim, pois é uma questão, mas embora, quer dizer, os números indicam que a dívida cresceu, não é? As receitas fiscais diminuíram, portanto, basicamente há ali é tudo ao contrário. E as pessoas comportaram-se como era expectável que se Exatamente. comportassem. Portanto, as pessoas Essa tiveram é o a parte comportamento mais- que se estava à espera e mesmo assim falhou tudo. Correu tudo ao contrário do que eles estavam à Mas espera. as pessoas não se comportavam, Quando se fala- sejam justas, as pessoas não se comportavam como é Pois é, o que diz o expectável, Primeiro-Ministro. ajustaram-se demasiado depressa para aquilo que se estava à João Miguel, espera. eu lembro Daí o muita gente- desemprego. eu lembro As muita pessoas estão a gente viver dizer que abaixo isto ia das suas acontecer. possibilidades. Exatamente, era esse o argumento, é que as pessoas estão a viver abaixo das estão possibilidades. cautelosas como é natural Exatamente. que estejam. E eu lembro Mas, muita gente ou seja, dizer isso que até não é. podia ser não- positivo, porque teve como consequência Não o há um equilíbrio muito aspecto rápido da médio balança nessa comercial. argumentação. Mas As pessoas estão a viver abaixo das suas há uma possibilidades. única notícia depois positiva de lhes ter no meio sido disto dito que tudo. estavam a viver acima das suas Sim, há possibilidades. uma única Deixa eu ver a notícia notícia positiva positiva. no meio disto tudo, que é o equilíbrio da balança comercial. É uma notícia positiva. Ufa. Agora, de facto, se isso se equilibra e ao mesmo tempo o Estado não corta... É o que o ouro que está a ser vendido para o Exato. estrangeiro? Mesmo esse Não, equilíbrio, é o ouro, há o ouro objeções que a esse não é o ouro. equilíbrio. As exportações estão a funcionar bem, a história toda. Agora, de João facto, Miguel. é preciso que o Estado se ajuste ao mesmo tempo e o Estado não se está a ajustar. E, portanto, assim, eu acho que, vamos de atenção, mal a pior. Há aqui um dado importante que é a única economia que floresce é a economia paralela, porque é a única em que o Vítor Gaspar não manda. Na outra, correu tudo exatamente ao contrário do pretendido. E, portanto, Nem às vezes tudo. fala-se em Nem remodelação. tudo, nem Calma. tudo. Fala-se em Seja- remodelação do Ministro das Finanças. Eu concordo até certo ponto. Acho que devia ficar como consultor
e o ministro perguntar, Gaspar, o que é que achas que se faça? E ele diz e a gente faz o contrário. E apresenta, pode apresentar Confisquem os 2 livros. subsídios, ofereçam 2 Tu subsídios. sabes que as medidas não são do Gaspar, não sabes? Daqueles acho que há ali, senhores, de vez em quando Mas- até não, e pode atenção, ser. as pessoas que estão a ansiar pela remodelação e pela saída de Vítor Gaspar, se têm lido jornais, sabem que uma possibilidade, se isso acontecer, será Paulo Macedo ser Ministro das Finanças, uma possibilidade real, que é uma pessoa que, para cortar, está ali para as curvas. Deixa-me só dizer que é uma coisa geral a todos os setores da economia. Esta semana houve o luto das farmácias e ocorreu-me a diferença entre os tempos de hoje e o tempo de Fernando Pessoa, por causa daquele poema do Álvaro de Campos que começa cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves. E eu passei por uma farmácia e ocorreu cruz na porta da farmácia. Quem morreu? O próprio Serviço Nacional de Saúde. Camões, Essa é uma Pessoa. Que É uma erudição diferença maravilhosa. bastante sensível. Ficámos a saber porque é que o João Miguel Tavares se sente mal executado, como execução orçamental, de resto, e o Ricardo Araújo Pereira declara-se em busca de quê, Ricardo Araújo Pereira? Em busca, juntamente com as buscas que têm sido feitas a 3 ex-governantes por causa Vamos dos voltar a negócios meter a polícia ao barulho neste Eu não programa. poria só a polícia, eu poria uma equipa de polícias para fazer as buscas e uma equipa de psicólogos, porque eu acho que a saúde mental de quem assinou aqueles contratos precisa de facto ser examinada com alguma cautela. Estamos a falar das Ou não, buscas que ou foram não. feitas. Ou não, Ou não, ou não. ou não. Não, mas eu estou a ser bondoso, percebes? Eu estou a ser bondoso. Buscas Muito feitas bondoso. às casas de 3 ex-governantes, 2 ex-ministros das Obras Públicas e um ex-secretário de Estado, o secretário de Estado Paulo Campos, que esta semana começaram a ser investigados, soube-se publicamente. E porquê é que diz que é preciso psicólogos? Por causa disso, por causa da saúde mental de quem assina aquele contrato. Os acionistas das concessionárias, das PPP, têm ali um negócio sem risco que tem rendimentos acima dos 11%, fala-se em alguns de 17%. E, portanto, eu às vezes ouço falar naquelas pessoas que estão a usufruir do rendimento mínimo garantido indevidamente. Eu acho que estas pessoas que usufruem do rendimento máximo garantido indevidamente, nós também devíamos dizer uma ou duas palavras sobre eles, porque eu acho que isto é que é estar pendurado no Estado. Há uma coisa que me intriga. Isto já se passou há uns anos, as buscas são feitas agora. Estão à espera de encontrar o quê lá em casa? Quer dizer, é crível que haja lá documentos debaixo da cama? Não sei se sabes, tem havido inquéritos a camarate. Portanto, isso diz tudo sobre a produção de prova atempada. Eu percebo a pergunta, mas se alguém é suficientemente idiota para assinar um contrato destes, também é possível que seja para arquivar num dossiê... Com o nome. Sim. Mas a procuradora Cândida Almeida não nos tinha dito que não havia corrupção? Não havia. Mas está bem visto, ouçam. Quando a gente vê e olha, Ferreira do Amaral foi para a Luz ao Ponto. É corrupção, não é? Jorge Coelho só falta de vergonha. Exatamente. Jorge Coelho foi para a Montanha Gil. É corrupção? Não é. Porque existe uma diferença entre ladrões e depois políticos habilidosos. Os ladrões fazem coisas imorais e inaceitáveis. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Não é, mas devia ser no sentido de que devia haver períodos de nojo e inabilitações. É isso que eu ia dizer. A palavra nojo às Não, vezes é nojo. tem uma polissemia bastante No sentido que não faz sentido. oportuna. É absurdo que um ministro que tutela determinada área e que faça negócios com empresas privadas, o Estado faça negócios com empresas privadas, e o ministro saia da vida política e vai ser administrador dessa empresa. Mas é isso que eu estava... Isto não devia poder existir. Ou seja, a lei devia criar os tais períodos de nojo mínimos. O que o Pedro diz é que tem de haver um período de nojo para o titular do cargo para evitar o período de nojo para aqueles que assistem àquilo que Exatamente. acontece. Exatamente. Que nos Ou invada seja, todos. é aquilo que tu estava a dizer. O ladrão, em Portugal, é alguém que faz coisas imorais e inaceitáveis. O político habilidoso faz coisas imorais, mas e depois cria leis para aquilo deixar de ser ilegal. Mas não há que é muito mais judicialização, que é muito mais inteligente. Estando a falar, Paulo Campos Sim, disse que isto é um combate político. Eu gostei do PS a dizer incrível estes casos judiciais que emergem, sabe-se lá porquê, quando foi o que o Paulo Portas disse há umas semanas a propósito dos submarinos. Portanto, os partidos têm todos para a troca nessa matéria. Eu gostava de ver a judicialização da justiça. Era o meu sonho. Eu disse judicialização da justiça. Eu é que gostava de ver, porque vamos lá ver. Não vamos ter tempo para comentar a entrevista do PGR, mas eu concordo Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. Eu concordo que os governos não podem ser julgados nos tribunais. Os governos têm uma margem de discricionariedade de cometer atos que são, eventualmente, errados, discutíveis. Agora, há crimes, há a gestão danosa é um crime, e, portanto, há atos cometidos por governantes
que são atos criminosos. E esses não estão... Não Sim, é são por ter meras isso- opções políticas, Não são meras ideológicas, opções políticas. Há opções políticas que não são sindicáveis judicialmente. Mas deixa-me só dizer que as declarações da Ministra da Justiça, dizer que agora acabou a impunidade, não são declarações dignas de uma Ministra da Justiça. Mas atenção, mas não são... Lamento dizer. Não são porque são falsas, é por isso, não é? Na verdade, não acabou. não é só por isso. É porque não é uma... Quer dizer, agora acabou a impunidade. Primeiro está, embora ela depois tenha dito que não, parece que está claramente a falar deste caso que envolve pessoas do PS. É que repara, Depois sugere que havia impunidade até agora, incluindo no último ano. Não é? O ano e tal em que o Governo já está em funções. E, em segundo lugar, alimenta aquela ideia de que Da interferência do poder político. temos que julgar judicialmente o legado de Sócrates, que, por mais desastroso que tenha sido em algumas coisas, foi, em grande medida, fruto de opiniões, de decisões políticas. O que foi crime, investigue-se. A Ministra Acho muito bem. Agora, a linguagem da Ministra da Justiça dizer acabou a impunidade é uma linguagem, já falaremos disso, é uma linguagem de tabloide, não é uma linguagem do sobretudo Ministro. é uma frase que me atemoriza, porque se de facto o tempo da impunidade acabou, isso significa mais despesa pública, porque vai ser preciso exato. um estabelecimento prisional só para as pessoas dos Grandinho. submarinos, do Freeport, das PPPs, enfim. A Ministra Mas deu-se, era Miguel uma coisa Tavares. que os portugueses pagariam com A muito boa Ministra vontade. cedeu-se. Quero ver a tua resposta a isto. A ministra tentou competir com António Marinho, que parece-me quase legítimo, não é? Ela estava a achar que estava a ficar muito para trás naquela linguagem sarrafeira. António Marinho, evidentemente que Marinho Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados, que pediu a demissão da Ministra, uma vez Mas mais, aliás. precisamente espera-se um bocadinho mais de contenção, não só por ser Ministro da Justiça, como é porque evidente. se espera sempre mais contenção de qualquer pessoa. Espera-se em relação contenção. a Por um Marinho lado, Pinto, não é? exatamente. Contenha-se nas palavras e ponha os tribunais a funcionar, que é isso que se espera dela e é isso que nunca mais chega. Pronto, está em curso a busca do Ricardo Araújo Pereira, numa semana marcada também pela questão das fundações e pelos cortes nas fundações que o Governo decidiu levar a cabo. Entendeu o critério usado pelo Governo para estes cortes, Pedro Mexia? Temo que sim. Temo que sim, porque o que aconteceu foi que o Governo, a certa altura, depois daquela avaliação, que de resto não é uma avaliação exaustiva, o Governo decidiu que se ia extinguir ou deixar de comparticipar, de apoiar financeiramente 40 fundações. Só que só 4 é que estão no domínio da decisão do Governo. As outras pertencem a autarquias. Já disseram às muitas regiões delas que não autónomas, vão já extingui-las. disseram que não. E isto volta a um assunto em que as pessoas até podem pensar que eu tenho má vontade às autarquias, e tenho algum, é verdade, que é este Governo, quando chega às autarquias, não faz voz grossa. E se tudo o que depende das autarquias e das regiões autónomas, é muito escandaloso o caso da Fundação Social Democrata da Madeira, que deve ser para ensinar social-democracia ao Alberto João Jardim, porque imagino que seja uma tarefa realmente complicada. Porque depois há coisas absurdas, por exemplo, a Fundação de Mateus, a Casa de Mateus, que ficou em primeiro lugar na avaliação, é uma daquelas a que é retirado totalmente o apoio, com aquela lógica de, não precisam, que é uma lógica que se pode, na verdade, aplicar a algumas das fundações maiores e mais úteis, porque são também fundações que têm património próprio e que têm receitas próprias e dotações orçamentais fortes. Agora, não se percebe muito claro que é evidente que há fundações ridículas, é evidente que é a fundação do Carnaval de Ovar, é de Ovar? É, de Ovar. Quer dizer, basta ler o nome, não é preciso analisar os estatutos, basta ler o nome. Vamos receber uns e-mails de Ovar. Não tenho nada contra o Ovar, mas o Carnaval do Ovar não me parece que seja uma coisa que tenha uma dignidade tal que na lista das prioridades do Estado digam vamos apoiar esta tradição milenar. Como o Pedro Mexia já disse, há muitas das fundações que o Governo mandou extinguir, ou sugeriu que fossem extintas, que não vão ser extintas porque as autarquias se recusam. Isto desautoriza o Governo, João Miguel Tavares. Deixa-me dizer que em alguns casos ainda bem. No caso da Fundação Paula Rego, que era grotesco acabar com a Fundação Paula Rego, mas pronto, desculpa. Mas nós não conseguimos perceber certamente a diferença entre aquilo que são os méritos de determinado tipo de atividade das fundações a chegar a compreender como é que é realmente o seu funcionamento interno e se as coisas funcionam bem ou não. Esta discussão, isso é verdade, esta discussão que o Pedro Mexia estava a falar, é que nós todos falamos nisto na praça pública porque é muito fácil caricaturizar e dizemos vou ter para tirar a Paula Rego e os gajos da Madeira
Madeira, continuam ali e tal. É muito fácil caricaturizar isto. Tu nunca mas eu é assim, eu esforço-me por vir devidamente informado para este programa, embora não pareça às vezes. Eu também não faço. Mas eu fui tentar ler o relatório das fundações. É preciso ter consciência que aquilo é absolutamente incompreensível para quem não seja minimamente especialista naquela matéria. Além de haver aquelas coisas que o senhor licenciado em Direito Pedro Mexia compreende como fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito privado, fundações público-privadas, fundações privadas, e depois o Estado veio dizer que há fundações que perdem estatuto de utilidade pública por não terem respondido aos censos. Há fundações a que não são atribuídos números de registro para que possam receber apoios. Há fundações que não são administrativamente reconhecidas como tal. Ninguém percebe nada do que é que isto quer dizer, a não ser que sejam licenciados na matéria. E a gravidade disto é que normal, não há... É normal que o articulado jurídico seja só perceptível por juristas. Não é normal que eu, como contribuinte e leitor de jornais, de facto, leia sobre as fundações e tenha a sensação eu não estou a perceber nada disto. E essa falta de transparência da vida pública... Mas tu consegues perceber todas as questões relevantes sobre o TGV ou sobre o aeroporto? Mas é isso. E sobre... A sensação que tu tens é que não consegues perceber nada sobre coisa nenhuma. Há muitas tu não percebes TGV, não percebes DOTA... Não me acontece. Mas acontece muito porque existe uma opacidade. Existe uma opacidade do Estado e da maneira de fazer as coisas em Portugal que... Existe uma opacidade do direito. Existe uma opacidade do direito e depois existe uma incapacidade do jornalismo de traduzir aquilo em linguagem que as pessoas percebam. Isso é verdade. E de facto andamos todos e acabamos no domínio da caricatura. E então o seguinte domínio ao da caricatura é estes gajos são todos iguais, isto é uma palhaçada, ninguém se fez nada. Eu ouvi Luís Montenegro dizer que com estas medidas que se ia cortar 55% no dinheiro que o Estado dava às fundações, 55%. Eu digo, 55% Sim, é um corte razoável. Milhões. 55% é um corte razoável. Mas depois dizem, mas só vamos fechar 4. Em 800, tinha 4 em anunciado 800. a intenção de cortar 200 milhões. 150, Mas depois são só 4 em 800, que é 200 milhões, mas e depois a esmagadora maioria não está nas mãos dele. E depois, mais uma vez, é uma ramboia, ninguém percebe nada. É como a RTP. Mas reparem como é cómodo anunciar uma medida que não se pode executar. No sentido de Exato. Nós queríamos, mas não queríamos. Mas a Fundação do PSD Madeira mantém-se. A Fundação Social Democrata da Madeira, sim. Ainda é melhor, atenção, não eu fui ao site da Fundação Social Democrata da Madeira. Que é na Rua do Quebra-Costas. Não, é na internet. E a última notícia que lá estava... A Rua do Quebra-Costas devia-se dizer Brokeback Street. Lá está. A última notícia que lá está, no site da Fundação, é de 29 de fevereiro de 2008. Isto já nos dá uma ideia da efervescência da atividade desta Fundação. E essa notícia diz o seguinte: Fundação adquire antiga residência onde o Presidente do Governo viveu até aos 30 anos. A moradia onde Alberto João Jardim, onde Alberto João Jardim nasceu e viveu até perto dos seus 30 anos, virá a ser transformada numa casa-museu. A Fundação Social Democrata da Madeira adquiriu o imóvel para esse fim, tendo em conta Jardim anunciar a sua retirada em 2011. Eu espero que isto não ponha em causa o projeto. De facto, isto não se ter concretizado. E depois diz o seguinte: a Fundação pretende recriar o ambiente em que decorreu a infância e juventude daquele que é Presidente do Governo Regional desde março de 78. Recriar, eu não sei o que é que se passava naquela altura. Não, continua a ser... E no fim, e só para não acusarem as fundações de despesismo, o último parágrafo diz: apesar de a casa possuir 7 divisões, para além da cozinha, casas de banho e ainda estar centralmente no Funchal, incluso com um parque de estacionamento junto, sabemos que o preço da transação, aparentemente a Fundação teve acesso ao preço a que a Fundação pagou, sabemos que o preço da transação, dados os fins a que se destina, ficou-se pelos 140 mil euros. Olha, bom negócio. E ainda criticam. Pois é. Não há direito. Bem, vamos aos decretos. É uma espécie de santuário, é isso? Sim, é uma espécie de santuário. Santuário jardinista. Chega à altura dos decretos. Imagina o turismo, romarias. Estás a dar uma notícia. Decretos. O João Miguel Tavares decreta que se olhe para o balneário do Zenit, de São Petersburgo. É porque temos muito a aprender com ele. E não é só por chegar mal e estar úmido, certamente, é mesmo porque... Não é necessidade. Estão zangados com o que o Hulk ganha. Exatamente. O que Witzel entraram com ordenados milionários, eles até, os outros que lá estão, não diminuíram o ordenado, mas é aquela coisa terrível que é o sentimento de injustiça. E, portanto, quando o sentimento de injustiça graça, a única coisa que acaba é o Zenit a perder com toda a gente e a fazer um campeonato miserável. Os nossos políticos devem olhar para isso. O Pedro Mexia decreta o impopulismo. O que vem a ser isso, Pedro Mexia? Tem a ver com uma frase do último artigo do Francisco Assis no Público, em que ele dizia: jornais como o JN, como o Jornal de Notícias e o Correio da Manhã
com as suas atuais linhas editoriais, constituem inimigos da democracia. Não temos tempo para o contraditório do João Miguel Tavares? Não, porque, enfim, eu vou dizer que acho que a expressão inimigos da democracia não faz sentido e é uma expressão bastante abusiva. Agora, é verdade que a linha de alguns jornais, o JN não costumo ler, e o Correio da Manhã também não, mas leio mais do que o JN, fornece muito a ideologia do são todos iguais, qualquer política é corrupta até prova em contrário, e isso, provavelmente voltaremos a este tema, mas eu acho que esse é um ponto, e acho que o Francisco Assis foi corajoso em falar nisso, embora tenha utilizado uma fórmula que eu não subscrevo. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta cancros mais baratos. Exato, cancros fiquem mais em conta. Para isto é que eu queria o contraditório. Lá Mas está, fala lá. é um conselho, não é? Que emitiu um parecer. Conselho Nacional para a Ética Exato. e as ciências e da outras vida. coisas, sim. O Conselho já fez uma espécie de retratação, porque há lá uma palavra, eles usaram a palavra racionar. Medicamentos em vez de racionalizar. Portanto, uma coisa que eu propunha, em primeiro lugar, era raciocinar antes de usar racionar em vez de racionalizar. Sim, traz memórias que são dolorosas. Mas acho que o princípio pode estar correto, porque trata-se disso, de poupar nos tratamentos que são muito caros. E o povo português, mais uma vez, por maldade, às vezes contrai doenças. É aquela mania de, olha, vou para o mais caro. Não, porque não haver uma campanha nacional a dizer cancro, porque não uma micose. Uma coisa que se trata com uma pomada. Está a pensar em contrair SIDA. Vamos com calma. Uma amigdalite, por exemplo. Por que não começar assim? Por exemplo, a artrite reumatoide, pelos vistos, é caríssima também. Comece com uma calosidade. E depois, então, se gostar, pode ir investindo no resto. Mas enfim. As coisas têm que ter Começámos todo o com seu Camões passo. e acabamos com uma micose. Está concluída a reunião desta semana do Governo Sombra, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, João Miguel Tavares, Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira.